Hoje vamos falar de um dos materiais empregos no desenho, um dos mais importantes, se não o mais importante, sem o qual você não desenha e provavelmente o mais usado. É isso mesmo, é o lápis grafite. Olá pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês. Eu sou a Sandra, bem-vindos ao Ardenas Atelier. Uma questão muito importante que muitos desconhecem é de que é feito o nosso lápis grafite, para além da madeira, claro. Então, a nossa mina do lápis é feita de uma mistura de grafite e argila, e são estes dois componentes que vão determinar a dureza e a intensidade do tom do lápis. Ou seja, se o nosso lápis tiver mais quantidade de argila, será mais duro e claro. Por oposição, se tiver mais quantidade de grafite, o nosso lápis será um lápis mais macio e escuro. É da oscilação entre argila e grafite que nascem as diferentes graduações de lápis. Por isso, temos as graduações H, e este H significa hard ou duro, que são lápis mais claros e duros por terem mais argila. Quanto maior o número junto ao H, mais duro e mais claro vai ser esse lápis. Por outro lado, temos as graduações B. Esse B significa black ou preto. E estes lápis são mais macios e mais escuros por terem mais quantidade de grafite na sua composição. Quanto maior o número ao lado do B, mais escuro e mais macio será o lápis. Ainda nas tabelas de lápis graduados, podemos encontrar o lápis HB, que tem tanto de grafite como de argila, pelo que ele será, na mesma proporção, escuro e duro ou macio. Temos também o lápis F, e este F significa que com este lápis conseguimos produzir uma ponta fina, e é um lápis que é um pouco mais duro que o HB e um pouco mais escuro que o lápis H. Consoante as marcas, teremos uma amplitude diferente para as graduações de lápis grafite. Hoje trago-vos aqui como exemplo os lápis da Faber-Castell, Derwent Graphik, Staedtler Mars Lumograph e os Caran d'Ache Graphwood. Portanto, os Faber-Castell variam na graduação de 6H até 8B. Os Derwent Graphik variam do 9H ao 9B. O Staedtler Mars Lumograph do 10H ao 12B. Estes são dos que têm mais amplitude em termos de variação do H ao B. E os Caran d'Ache Graphwood, que são os Rolls-Royce destas quatro marcas de lápis, variam do 4H ao 9B. Estas variações tão distintas de graduação entre as marcas deve-se ao facto de cada uma seguir uma receita própria, o que significa que um lápis da mesma graduação, mas de marca distinta, não terá de todo a mesma dureza e intensidade de escuro, assim como também varia o preço de cada uma das marcas, sendo a Faber-Castell a mais económica e a Caran d'Ache a mais cara.
o preço aumenta nesta direção. Sendo que a Faber-Castell é mais económica, depois a seguir vem a Derwent Graphic, a Staedtler Lumograph e a mais cara de todas é mesmo a Caran d'Ache Graphwood. Para além disso, as marcas colocam no mercado alguns produtos diferentes na tentativa de responder a algumas necessidades dos consumidores e ultrapassar certas contingências do uso do lápis tradicional. Nomeadamente, existem no mercado lápis que são apenas grafite, como é o caso deste Faber-Castell ou destes lápis da Staedtler. Há outras marcas que também produzem barras de grafite e inclusivamente algumas têm disponíveis no mercado grafite em pó. Mais recentemente começou a aparecer lápis que produzem menos brilho quando aplicados, como é o caso destes da Mars Lumograph Black ou do Spit Matte da Faber-Castell. Apesar de todos estes tipos de lápis e graduações, nós não precisamos de ter todos, apenas aqueles que nos convêm ao nosso processo. Lápis mais duros e claros são mais indicados para uso técnico e muitas das vezes podem produzir sulcos no nosso papel que, ao ser sombreado com lápis mais macios e escuros, vão deixar sobressair riscos brancos no papel. Por isso, consoante o papel que nós utilizamos, devemos adaptar a dureza dos nossos lápis. Mas de papéis falaremos num outro vídeo. E se você quiser acompanhar esse e outros vídeos futuros no canal, subscreva e ative o sininho para não perder nada do que vem por aí. E voltando de novo ao assunto deste vídeo, ao longo de toda a minha experiência com desenho, tenho verificado que acabo sempre por recorrer às mesmas graduações de lápis, que são elas o H, o HB, o B, o 2B, o 4B, o 6B ou o 8B. E é nestas graduações que eu vou fazer a comparação entre as 4 marcas que mencionei anteriormente. Antes de iniciar aqui a comparação entre as nossas 4 marcas, tenho a fazer uma ressalva. Tanto a Faber-Castell como a Derwent e a Staedtler já são marcas que eu conheço. A única que não conheço e que vou experimentar, para mim vai ser uma novidade, é a da Caran d'Ache Graphwood. Eu adquiri 4 lápis avulso e na altura fiz um pequeno swatch para perceber quais os lápis que deveria adquirir e cheguei à conclusão que deveria adquirir com uma oscilação de graduações de 3 lápis. Comprei o lápis B, o lápis 3B, o 6B e o 9B. Para fazer uma comparação mais justa dos lápis que eu tenho as mesmas graduações que comprei da Caran d'Ache, vou também fazer um pequeno swatch desses lápis. Vamos trabalhando graduação a graduação em todas as marcas. Vou começar pela Faber-Castell com o H. Agora Derwent Graphic. Estes lápis H são sempre mais duros, independentemente da marca. É lógico que talvez entre marcas também possa haver as suas diferenças. Os da Staedtler, H da Staedtler. Agora, da Caran d'Ache não temos o H, por isso vamos passar para o HB, desta vez da Faber-Castell. E como podemos ver, não há assim grande variação de tom entre o H e o HB. Agora o HB da Derwent e o HB da Staedtler. Agora vamos passar para o lápis B, B da Faber-Castell. E agora sim, o lápis B da Caran d'Ache. De seguida, passamos para o 2B
da Caran-d'Ache não tenho 2B, portanto vamos passar para o 3B da Derwent, mas como quero comparar algum lápis em termos de 3B com o da Caran-d'Ache, vou utilizar aqueles que tenho Staedtler, Caran-d'Ache. Agora passamos para o 4B Como não tenho 4B da Caran-d'Ache, vamos passar de imediato para o 6B da Faber-Castell. E desta vez 6B da Caran-d'Ache. 8B da Faber-Castell, oito B da Staedtler. Da Caran-d'Ache não tenho 8B, por isso vamos passar para os 9B que tenho da Derwent e da Caran-d'Ache. Considerando que tanto o 9B da Derwent Graphic e o da Caran-d'Ache são a graduação mais alta dos lápis, vou fazer aqui também a graduação mais alta na Staedtler, que é um 12B. E vou colocar aqui 12B. Em termos de considerações, nas graduações mais baixas todas as marcas apresentaram-se mais duras e claras, como é óbvio, apesar de ter achado os Staedtler um pouco mais macios. A partir da graduação B, notei que os lápis começaram gradualmente a ser mais macios e escuros até à graduação mais alta, mas de todos destacaram-se mais os da Staedtler. São todos bons lápis, apesar de alguns serem um pouco mais ásperos em contacto com o papel, como acontece com os da Derwent. Quanto à Caran-d'Ache, esperava que fossem mais macios e escuros em todas as graduações que experimentei. Por isso, os meus favoritos continuam a ser os da Staedtler, os azuisinhos continuam a ser estes, os Mars Lumograph, pela macieza e intensidade de tom que consigo alcançar e pela própria experiência em si que proporciona. São definitivamente para mim os mais agradáveis. Quanto ao lápis grafite, ficamos por aqui. Espero que tenhas gostado do vídeo, que tenha contribuído para te ajudar. Se assim, deixa o teu like. Até um próximo vídeo. Tchau!